E aí, nerds, beleza? Eu sou o Rinaldo, tô aqui com o César novamente. A gente tá aqui numa série de vídeos sobre raridades, títulos que são pouco conhecidos ou títulos que já estão raros, porque já saíram há um bom tempo, né? E hoje a gente vai aproveitar o embalo do filme, né, o Rei Arthur, e falar sobre uma série que é bastante conhecida, mas que foi publicada aqui no Brasil há um bom tempo, chamada Camelot 3000. Exatamente. O César tá aqui com duas versões dela, uma minissérie da Editora Abril de 88, né, César? Bem antigona, quase 30 anos, né? Quase 30 anos. E a versão encadernada que saiu pela Panini também. Tem várias outras versões, saiu uma versão pela Mitos, né? O original saiu pela Abril em 86, se eu não me engano. Ela sai na primeira série de do Batman. né? Na primeira série. Começa na primeira série do Batman, depois passa por uma revista que já saía, que era Super Amigos. Sim. Ela termina em Super Amigos. Aí em 88 a Panini, depois de muito. A Abril. Depois de muito massacrar. Desculpa. Lança a minissérie em 4 edições, essa daqui, em formatinho, né? Compila toda a história. Depois sai uma edição pela Mitos, em capa cartonada e tal. Essa é bem difícil de achar. E a Panini lançou isso aqui, esse formato aqui. Mas assim, lançou, quem pegou, pegou, quem não pegou... que tá fora de saiu, sumiu, e quem pegou, pegou. E essa história aqui, a gente aproveitando a ideia do Rei Arthur, né? O principal trabalho que serve de base para quase todas as histórias de Rei Arthur é um livro chamado A Morte de Arthur, de Thomas Malory. E essa história aqui eu tenho plena certeza de que se não fosse um quadrinho, seria um desses best-sellers assim, cultuadíssimos dentro da cultura pop. Qual é a ideia aqui? No ano 3000, a Terra é invadida por alienígenas, né? E nesse momento especificamente, há coisa de uns 100 anos antes, a explosão demográfica foi tão grande que todos os recursos da Terra foram voltados para sobrevivência. Então é para construir casa, para construir e agricultura. Tem tanta gente na Terra, que todos os recursos foram voltados para isso. Com isso você não vai ter mais armas e coisa e tal, e aí essa raça alienígena vem e consegue facilmente dominar a Terra. Nesse domínio, num desses momentos, um jovem vai estar ali pelo Glastonbury, né, lá na Inglaterra, e ao fugir desses ETs, ele entra lá e consegue achar a tumba do Rei Arthur. Ao encontrar a tumba do Rei Arthur, ele é bem interessante o comentário que ele faz, pô, no momento que eu estou, nos últimos momentos de vida, eu acho a maior relíquia arqueológica da história. Tem uns escritos lá que diz que quando a Inglaterra mais precisasse, o Rei Arthur se levantaria de onde ele estivesse para de novo salvar a Inglaterra. Por um acaso ele abre lá a tumba para tentar se esconder dos ETs, e quando ele abre realmente a figura de Rei Arthur ressurge. Fantástico, fantástico. Né? Pô, eu acho isso uma das melhores coisas que eu já li. Rei Arthur ressurge e derrota os alienígenas. Sim. Né? No braço, né? Derrota assim, no braço. Quando ele sai de lá, ele chega à conclusão de que ele precisa ter ao lado dele o seu maior ajudante, que é Merlin. Né? Aí eles vão atrás de Merlin. Merlin está em Stonehenge. Né? Que é engraçado que aí o próprio Arthur pergunta por que Stonehenge ainda existe? Aí o jovem diz, ó, de alguma forma todas as máquinas que chegavam aqui para derrubar isso aqui pifavam. Todas as máquinas que chegavam pifavam. E lá em Stonehenge ele faz um ritual lá e Merlin ressurge. E aí quando Merlin ressurge toda a mítica do Rei Arthur com seus cavaleiros da Távola Redonda e tal. E aí o interessante dessa história é justamente isso, ela começa a quebrar vários paradigmas. Primeiro, ele trata de reencarnação aqui nessa história. Os antigos cavaleiros da Távola Redonda estão hoje reencarnados em outros corpos. Esse é o primeiro tema que essa história, se não me falha a memória, ela saiu originalmente em 83. Isso é um tema novíssimo, vamos dizer assim, na época, né? O segundo tema que é mais interessante. Desses grandes cavaleiros, aí você vai ter Sir Percival, Sir Galahad, Sir Lancelot, a rainha Guinevere. Sir Tristão, que era um símbolo de masculinidade, está reencarnado numa mulher. Sim, bacana. Aí já é outra temática interessante, que o símbolo da masculinidade está reencarnado numa mulher. Né? Então, quando eles vão atrás para ir trazendo de volta, né, os cavaleiros,
O Tristão é um dos que vai mais sofrer, né? Porque pô, ele tá se sentindo preso no corpo de uma mulher e tal, lá vai. E a partir daí começa todo o desenrolar da história para Arthur defender a Terra e livrá-la desses alienígenas. E aí, outro personagem que vai aparecer é a própria Morgana Le Fay, a irmã dele. Né? Muito interessante a forma como eles fazem para explicar a Morgana Le Fay. Num determinado ponto, Excalibur vai aparecer de novo numa bigorna lá num ponto, ele vai lá e tira de novo Excalibur da bigorna. É toda a história de Rei Arthur. Só que num ambiente bem diferente, né? É invasão alienígena, no futuro que a gente nem sabe como vai ser. É uma mistura bem interessante. E aí o que a gente esqueceu de falar aqui foi quem é o autor, que eu sempre confundo, não sei porque eu confundo, não vou nem dizer com quem eu confundo, mas quem é o autor e quem é que desenha, né? Que é um desenho que eu gosto muito também. Essa obra é escrita por Mike W. Barr. Ele também ficou conhecido para escrever o Ano 2 de Batman. Sim, sim. Que Junto saiu com Alan Davis. mais ou menos depois que saiu essa, em 88, quando saiu a minissérie, saiu Uhum. Ano 2 de Batman, ele escreve. Entre outras histórias de Todd McFarlane, né? Também é Todd McFarlane e Alan Davis. Quem acompanha Mike Barr nesse material aqui, nesse trabalho, é Brian Boland. Grande nome, que é muito conhecido pela... A Pedra Mortal, né? Que é o mais popular dele aqui. Exato, Saiu exato. recentemente. Saiu várias vezes, saiu recentemente uma versão em desenho animado, né? Também. Mike Barr e Brian Boland constroem isso aí. E aí tem todos os elementos do mito do Rei Arthur. Inclusive, num determinado momento lá, eles vão atrás do Santo Graal. Né? E aí você imagina, no ano 3000, com naves espaciais, não sei o que, ele vai atrás do Santo Graal. E a história vai acabar na luta final entre ele, Morgana Le Fay e esses alienígenas para livrar a Terra e transformar ela num lugar livre como a Inglaterra precisava ser, e por causa disso o Rei Arthur voltou à vida. Bacana. Altamente recomendável, uma das maiores histórias que eu já li na minha vida. Muito conhecida, eu já ouvi falar muito, eu realmente não li ainda, mas é bem conhecida, muito popular e desde que comecei a colecionar quadrinhos que eu ouço falar de Camelot 3000. Exato. Mas é também uma obra que publicam e depois some, ninguém acha mais. É, ela não é como, sei lá, Watchmen, que tá sempre catálogo, né? Essa é uma das grandes histórias em quadrinhos que não estão nas grandes listas de, Pois é. de E é grandes... interessante a premissa. Então vale a pena procurar, quem achar. Qualquer versão que tem umas 4 ou 5 versões diferentes, né? Vale muito a pena dar uma olhada. Então é isso aí, César. Valeu. Mais uma Fundo dica, do Baú. o Fundo do Baú. E acompanhe o netsubversivo.com.br, Facebook, Instagram ou Twitter, Netsubversivo, e a gente depois vai trazer mais obras de Fundo do Baú que talvez vocês nunca tenham ouvido falar. É isso aí. Valeu, César, e Forte até a abraço. próxima.